O técnico do PSG tinha medo. Medo de um moleque de 20 anos que nem titular era no Lyon. E quando o jogo terminou, esse mesmo técnico comparou esse moleque com Ronaldo Fenômeno. Presta atenção nisso. Luiz Henrique, Ronaldo Fenômeno. Endrick, numa frase só. Se você não entendeu ainda o tamanho do que aconteceu no Parque dos Príncipes, fica aqui que a gente vai te contar tudo do jeito que merece ser contado. Essa história começa antes do jogo. Começa na coletiva de pré-jogo, quando um jornalista perguntou a Luiz Henrique sobre o Endrick, sobre o garoto brasileiro que vinha do banco no Lyon, que não tinha nem vaga garantida de titular, que muita gente na Europa já tinha dado como promessa que não cumpriu. Luiz Henrique deu aquele sorriso de quem sabe de um negócio que os outros não sabem e respondeu com uma frase que sumiu dos noticiários europeus, mas que a gente aqui na Paradinha TV não vai deixar sumir. Disse: "Eu sei do que ele é capaz. Tomara que ele não faça nada amanhã." Cara, para um segundo, um técnico de Champions League, com Dembélé, com Doué, com Vitinha no elenco, falando que torce para um reserva do Lyon não fazer nada. Isso é medo disfarçado de brincadeira. E o futebol adora transformar medo em profecia. Inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que a gente cobre aqui sobre a nova geração brasileira na Europa não tem em lugar nenhum com esse nível de detalhe. E o que vem a seguir vai fazer você entender por que o Endrick é diferente de tudo que estamos acostumados a ver. Para entender essa noite no Parque dos Príncipes, a gente precisa voltar no tempo, porque essa história não começou em Paris, começou muito antes. Começou num campo de treinamento em São Paulo, num garoto que com 15 anos já dominava profissionais experientes nos treinos do Palmeiras, como se estivesse brincando no quintal de casa. O Endrick não é um produto de academia europeia. É um produto do futebol brasileiro mais bruto, mais exigente, mais impiedoso que existe. O Palmeiras, nos últimos anos, construiu um dos ambientes de treinamento mais competitivos do futebol sul-americano. Não tem espaço para moleza. Não tem espaço para jogador que não entrega dentro de campo quando o jogo está valendo. Cada treino é uma seleção. Cada jogo é uma oportunidade que pode ser a última. Esse ambiente forma um tipo específico de jogador. Um jogador que não se intimidou com a pressão porque cresceu dentro dela. Quando o Endrick começou a aparecer nos jogos do Palmeiras com 16 anos, os analistas europeus já estavam de olho. Não era só velocidade, não era só finalização. Era a cabeça. Era a capacidade de ler o jogo antes da jogada acontecer, de estar no lugar certo antes de qualquer outro jogador entender que aquele era o lugar certo. Isso não se treina, isso se tem ou não se tem. Real Madrid, pêssega de uma história que o futebol brasileiro conhece de cor. Jovem talentoso chega. Sistema tenta adequar o talento ao molde existente. Quando o molde não serve, o sistema descarta o talento. É assim que a Europa perdeu vários jogadores brasileiros, que poderiam ter sido muito mais. E Mbappé chegou, Vinícius já era a estrela estabelecida. E num vestuário com esses dois egos ocupando todo o espaço de luz disponível, um garoto de 18 anos tentando sobreviver com poucos minutos de jogo. Endrick não reclamou, não deu entrevista se vitimizando, não filtrou nada para a imprensa. Quando tinha minutos, entregava. Fez gol na estreia no Real, fez gol na estreia na Champions League, fez gol nas 3 primeiras convocações pela seleção brasileira. Toda vez que entrou, marcou. Estreia, gol, sempre. Aí veio a decisão que o Real Madrid vai precisar explicar por muito tempo. Xabi Alonso assumiu o comando, e Xabi Alonso, que ainda vai entender o que perdeu, comunicou ao clube que o Endrick não entrava nos planos. Pediu a saída. Florentino Pérez aceitou. E em janeiro de 2025, o Endrick fez as malas para Lyon, com a cabeça erguida e sem dever nada a ninguém. E não foi só o Xabi Alonso. Em Lyon, Paulo Fonseca também bancou o moleque, fez declarações questionando o desempenho. Num time que ia mal, que não ganhava, que precisava desesperadamente de alguém que resolvesse, o treinador português escolheu sentar o jogador com mais potencial do elenco. Tem um padrão aqui que incomoda. O Endrick chega. O técnico resiste, o Endrick resolve mesmo assim, e aí o técnico descobre o que qualquer torcedor brasileiro já sabia desde que esse moleque tinha 16 anos. Qual foi o lance que mais te impressionou dessa noite no Parque dos Príncipes? O gol, a assistência,
ou a movimentação sem a bola que deixou a defesa do PSG completamente perdida? Comenta aqui embaixo porque esse debate merece a voz da torcida. O Lyon entrou em campo no Parque dos Príncipes como azarão. Não dá pra fingir que não era. O PSG tinha 77% de posse de bola nesse jogo. Lançou 23 chutes na direção do gol do Lyon. Tinha Dembélé, Doué, Neves, Vitinha, toda uma constelação de jogadores que custaram centenas de milhões de euros. O script da noite estava escrito para o time da casa. O Endrick entrou no segundo tempo. Como sempre. Como tem sido desde que chegou à Europa, banco primeiro, provando depois. E quando pisou no gramado do Parque dos Príncipes, ele não entrou com aquela cara de reserva grato pela oportunidade. Entrou com a cara de quem veio resolver. Com aquela determinação que quem cresceu no Palmeiras carrega no olhar mesmo quando não consegue mostrar nas estatísticas. Gol. Um chute que o goleiro Safonov não teve chance de defender. Direto, sem titubear, com aquela brutalidade técnica que só se desenvolve num ambiente onde cada chance desperdiçada tem consequência. 1-0 Lyon dentro da casa do PSG. O silêncio do Parque dos Príncipes depois desse gol disse mais do que qualquer análise tática poderia dizer. Mas não foi só o gol. Minutos depois, o Endrick avançou, criou o caos na defesa parisiense e a jogada terminou no segundo gol do Lyon. Assistência. 1-2. O time com menos bola, menos estrelas, menos história recente, venceu porque 2 dos mais importantes foram feitos pelo garoto que o Real Madrid mandou embora e que o treinador do Lyon bancava no início da temporada. Agora vamos falar de algo que pouca gente está discutindo, da forma que deveria. Não é só sobre o que o Endrick fez em campo. É sobre o contexto. É sobre o que significa entrar no Parque dos Príncipes com a pressão de um jogo de Ligue 1 entre 2 times que precisam dos pontos e ter a cabeça fria o suficiente para tomar as decisões certas nos momentos mais importantes. O Endrick não é o tipo de jogador que brilha quando o jogo está decidido. Quando o placar já está definido, qualquer atacante de elite consegue fazer bonito. O que diferencia os jogadores verdadeiramente grandes é o que eles fazem quando o jogo precisa de alguém que assuma. Quando o momento pesa. Quando errar não é opção. O Endrick entrou num jogo equilibrado, num estádio hostil e foi direto para a solução. Esse moleque vai ser um dos jogadores mais importantes que o Brasil vai ter na próxima Copa do Mundo. A afirmação parece grande demais? Não é. Os dados sustentam. O histórico sustenta. E o que Luiz Henrique disse depois do jogo sustenta mais do que qualquer dado. Inscreve no canal porque até a Copa de 2026 a gente vai cobrir cada passo do Endrick, de Vinícius, de Estevão, de toda essa geração que vai tentar trazer o Hexa para o Brasil com Ancelotti no comando. Não perde nenhum vídeo. Agora a gente precisa falar da coletiva de Luiz Henrique, porque foi lá que aconteceu o momento mais importante de toda essa noite. Um jornalista francês, esperto, sentiu que tinha uma história ali e perguntou diretamente ao treinador o que ele achava do Endrick depois do que tinha visto. Luiz Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Não era o silêncio de quem não sabe o que responder. Era o silêncio de quem está processando como colocar em palavras algo que é grande demais para a resposta fácil. E quando abriu a boca, saiu isso. Que desde Ronaldo Nazário não via um atacante brasileiro como o Endrick. Cara, irmão, para tudo e pensa no que foi dito. Ronaldo Nazário, o fenômeno, o menino de São Luís que chegou ao Cruzeiro com 16 anos e desfez defesas inteiras como se fosse treino, o mesmo que foi para o Barcelona com 18 e ganhou a Copa do Rei quase sozinho. O mesmo que em 98 adoeceu horas antes da final da Copa do Mundo, foi para o campo mesmo assim porque o Brasil precisava dele, e mesmo não sendo o Ronaldo dos melhores dias, deixou sua marca. O mesmo que em 2002 fez 2 gols na final e deu ao Brasil o penta que a torcida inteira esperava desde 94. O atacante mais completo que o futebol já produziu, segundo a maioria dos analistas sérios que conhecem o esporte a fundo, Luiz Henrique comparou o Endrick com esse homem. Depois de perder para ele, com a derrota ainda fresca, com a pressão de ter que explicar para os donos do PSG por que um time com aquele orçamento perdeu para um garoto que saiu de banco. Isso não é elogio de conveniência.
É rendição de alguém que sabe muito bem o que está dizendo. E aí o jornalista foi mais fundo. Fez a pergunta que todo mundo queria fazer, mas ninguém tinha coragem de formular na frente de Luiz Henrique. É melhor que o Mbappé? Luiz Henrique não hesitou. Disse que sim. Disse que o Endrick é melhor porque faz o time ao redor dele jogar melhor. Que enquanto o Mbappé acumula estatísticas individuais, o Endrick pensa no coletivo. E que gostaria de ter a oportunidade de treiná-lo. Vamos pausar aqui para entender o peso total dessa declaração. Luiz Henrique conviveu com o Mbappé durante uma temporada inteira no PSG. Sabe de dentro o que é ter o Mbappé no vestuário, sabe os gols espetaculares que ele faz, sabe também os títulos que não chegaram, a Champions que não veio, os jogos grandes onde as estrelas precisam aparecer e o francês aparece nas estatísticas, mas o troféu some. Luiz Henrique viveu isso. E depois de perder para o Endrick, disse que o brasileiro é melhor, que faz o time mais forte, que a diferença não é técnica, é mentalidade. É o coletivo acima do individual. Essa afirmação é uma análise técnica de um dos treinadores mais respeitados de posse. Lançou 23 chutes e perdeu. O Lyon teve menos de tudo e ganhou. Porque futebol não é um esporte de posse, é um esporte de gol. E quando o Endrick entra, os gols aparecem numa frequência que não tem como explicar só por sorte ou por acaso. Vamos falar dos números porque a gente prometeu no começo que não ia inventar nada, só dado concreto. O Endrick nessa temporada, somando os minutos que teve no Real Madrid e no Lyon, acumulou participações em gols numa média por 90 minutos, que supera muitos atacantes titulares absolutos nas principais ligas europeias. Não é argumento emocional, é divisão simples. Pega os minutos jogados, pega as participações em gols, divide. O resultado fala por si. E coloca isso em perspectiva. Esses minutos vieram praticamente todos como reserva, entrando quando o jogo está no segundo tempo, quando as defesas adversárias já estão organizadas, quando o espaço é mínimo. É muito mais fácil fazer diferença quando você começa do início, quando o adversário ainda não fechou os espaços, quando as pernas estão frescas. O Endrick faz diferença entrando quando tudo isso é mais difícil. Tem uma coisa que um comentário nos nossos vídeos anteriores levantou e que vale a pena discutir. O cara disse que o maior problema do Endrick na Europa foi não assinar com a Nike, que desde então ele é cobrado com um critério diferente dos outros atacantes jovens e que mesmo quando entrega, o reconhecimento demora mais para chegar. Tem fundamento nisso. O marketing no futebol europeu é uma indústria que funciona em paralelo ao que acontece dentro do campo. Mbappé tem uma máquina de relações públicas que trabalha 24 horas por dia para garantir que cada gol seu vire manchete nas maiores publicações do mundo. Vinícius tem o suporte de um clube como o Real Madrid, que tem interesse em maximizar o valor de imagem de seus jogadores. O Endrick chegou à Europa como um produto do futebol brasileiro, sem esse aparato todo. E isso tem consequência no tempo que leva até o reconhecimento chegar. Mas o que o marketing não consegue fazer é o seguinte: não consegue desfazer um gol no Parque dos Príncipes. Não consegue reescrever a comparação com Ronaldo Fenômeno que Luiz Henrique colocou no mundo. Não consegue apagar a assistência que abriu o segundo gol do Lyon. Essas coisas ficaram e vão ficar por muito tempo. Agora vamos falar do que mais importa para quem acompanha a seleção brasileira. Porque esse vídeo não é só sobre o Endrick no Lyon. É sobre o que o Endrick significa para a canarinha de Ancelotti no caminho para o Hexa. Carlo Ancelotti assumiu a seleção com uma missão específica e com um prazo específico: Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Encerrar mais de 20 anos de jejum. Devolver ao Brasil o título que a torcida brasileira inteira sente que é nosso por direito histórico. E para isso ele tem à disposição algo que nenhum técnico da seleção teve nas últimas décadas. Uma geração de jogadores que são simultaneamente jovens, talentosos e experientes em ligas de altíssimo nível. Vinícius no Real Madrid, consolidado como um dos melhores jogadores do mundo. Rodrigo no Real, com Champions League no currículo. Rafinha no Barcelona, sendo um dos melhores da temporada. Savinho no Manchester City. Estevão a caminho do Chelsea com 17 anos, sendo o melhor jogador do Palmeiras. E o Endrick,
que mesmo sem situação de clube resolvida de forma definitiva, chegou ao Mundial como um dos homens mais decisivos dessa geração. Ancelotti conhece atacante. A lista de atacantes que passaram pelas mãos dele ao longo da carreira é uma espécie de museu do gol. Shevchenko, Inzaghi, Ibrahimovic, Kaká, Robinho, Benzema, Mbappé, Vinícius. O homem sabe reconhecer talento quando vê. E o que ele tem à disposição nessa seleção é uma prateleira de opções que não existe em nenhuma outra seleção do mundo. O problema não é talento. Nunca foi talento. O Brasil produziu talento em quantidade suficiente para as últimas 6 Copas do Mundo. O problema é transformar talento individual em time coletivo. É fazer com que cada jogador que brilha no clube entenda que na seleção o papel dele pode ser diferente, que o ego precisa ceder espaço para o projeto, que o Brasil unido vale mais do que qualquer estrela sozinha. E é aí que a característica que Luiz Henrique destacou no Endrick se torna estratégica. O garoto que faz o time jogar melhor ao redor dele. O atacante que pensa no coletivo mesmo, quando o gol individual seria a sua opção mais fácil. Num grupo com tantos jogadores de altíssimo ego, um elemento assim no centro do ataque pode ser exatamente o que faz a diferença entre uma equipe de estrelas e uma equipe campeã. Olha o histórico das Copas Brasileiras. Em 94, Romário e Bebeto eram as estrelas, mas jogavam juntos, como nunca 2 atacantes brasileiros tinham jogado. A combinação deles não era talento somado a talento, era talento multiplicado por entendimento mútuo. Em 2002, Ronaldinho e Ronaldo e Rivaldo existiam em função um do outro. Cada um sabia o papel que o outro desempenhava e o espaço que precisava respeitar. As Copas que o Brasil perdeu foram as que as estrelas individuais tentaram ser maiores que o time. Quando o conjunto foi maior que as partes, o Hexa não veio por falta de jogo coletivo. Veio por momentos pontuais onde a qualidade individual do adversário superou a nossa numa ocasião específica. Ancelotti entende isso. E ter no ataque um jogador que pensa coletivo, que faz os outros melhores, que entra e muda o jogo, não porque é o mais talentoso em campo, mas porque é o mais inteligente taticamente no momento da entrada, é uma vantagem competitiva que pode fazer a diferença em jogo eliminatório de Copa do Mundo. Você acredita que o Endrick vai ser o nome da seleção no Mundial de 2026? Comenta aqui com a bandeira do Brasil se acha que esse moleque vai chegar ao patamar de protagonista ou se ainda precisa de mais tempo para assumir esse papel de vez. Inscreve no canal porque a gente vai acompanhar cada convocação de Ancelotti, cada jogo da seleção, cada passo dessa geração até a Copa. A Paradinha TV está aqui para isso. Agora fecha o círculo da noite do Parque dos Príncipes de um jeito que vai ficar na memória. Paulo Fonseca bancou o Endrick no início da temporada no Lyon. Fez declarações questionando o jogador publicamente. Num time em crise, bancou o garoto mais talentoso do elenco. Sabe o que é irônico nessa situação? O Endrick não respondeu com entrevista, não respondeu com post nas redes sociais. Respondeu com o que sempre respondeu desde que tinha 16 anos, dentro do campo. Com gol, com assistência, com resultado. E Paulo Fonseca, que é um técnico inteligente, percebeu. Assim como os técnicos que bancaram o Endrick no Real. Assim como todo mundo que duvidou percebe na hora que o garoto entra e decide. O futebol é assim. Não precisa de discurso, precisa de resultado. Luiz Henrique foi a manifestação mais pública e mais impactante desse padrão. O treinador que na véspera do jogo torcia para o Endrick não fazer nada, se viu na coletiva comparando o menino com Ronaldo Fenômeno. Não porque quis, porque foi o que os fatos impuseram. Tem uma frase no futebol que a gente ouve desde a infância. O campo não mente. Pode ter análise tática, pode ter dado de tecnologia, pode ter especialista com todos os diplomas do mundo. No final, o campo fala mais alto do que qualquer argumento. E o campo do Parque dos Príncipes disse claramente o que precisava ser dito sobre o Endrick nessa noite. Vamos falar de algo que a gente precisa reconhecer com honestidade. Consegue errar, aprender, crescer, sem que cada erro vire manchete mundial. A questão física é real. Paulo Fonseca mencionou isso e tinha razão em parte. O futebol francês tem uma intensidade física que é diferente da brasileira. O ritmo dos duelos, a velocidade dos segundos duelos, a pressão sem bola que os times europeus exercem, tudo isso exige uma adaptação que leva tempo. O Endrick está nesse processo. E mesmo nesse processo, está entregando resultado quando entra.
Imagina quando a adaptação estiver completa, quando o físico estiver totalmente ajustado ao nível europeu, quando a leitura do jogo desse nível estiver automática, quando ele tiver 2 ou 3 anos de experiência real de alta competição guardados no corpo. O que Luiz Henrique viu essa noite é uma versão incompleta do Endrick, uma versão em construção, e mesmo incompleto, o técnico do PSG o comparou com o fenômeno. O Real Madrid vai ter que responder por essa decisão por muito tempo. Xabi Alonso pediu a saída de um jogador que faz gol na estreia em tudo. Florentino aceitou. E agora o maior clube do mundo assiste de longe enquanto o garoto que dispensou cresce na Ligue 1 e faz a Europa inteira falar sobre a nova geração brasileira. A torcida do Real sabe disso. Não precisa de análise sofisticada. Basta lembrar do gol na estreia da Champions, lembrar dos gols na seleção e contrastar com o que o time está tendo agora, sem aquele revulsivo do banco que resolve quando ninguém mais resolve. Mas essa história não é sobre arrependimento europeu, é sobre futuro brasileiro. O Endrick vai ter uma carreira longa. Tem 20 anos, tem saúde, tem talento que Luiz Henrique comparou com o maior atacante que o futebol já viu, tem a mentalidade que o Palmeiras forja nos seus jogadores desde a base, e tem a Copa do Mundo de 2026 na frente, com Ancelotti no comando e uma seleção que tem tudo para ser a mais perigosa que o Brasil montou desde 2002. Essa noite no Parque dos Príncipes foi um aviso. Não só para o PSG, para qualquer seleção que vai encarar o Brasil daqui a um ano. Para qualquer defesa que vai ter que marcar esse garoto num estádio lotado com a Copa do Mundo valendo. Luiz Henrique já sabe o que vem. Disse que esperava que o Endrick não fizesse nada, aprendeu na prática o que acontece quando esse moleque tem a oportunidade de fazer tudo. E agora eu te pergunto diretamente. Depois de tudo que você viu e ouviu hoje, você ainda acha que o Endrick é promessa? Ou já está na hora de reconhecer que esse garoto é realidade? Comenta aqui embaixo com a sua avaliação honesta. E se você acha que o Endrick deve ser titular na seleção na Copa de 2026, ou que ainda tem que ganhar essa vaga, fala isso nos comentários também. Quero ver o debate da nossa torcida, porque esse assunto não tem resposta fácil e merece ser discutido com seriedade. Tomara que ele não faça nada, disse Luiz Henrique. Endrick fez gol, deu assistência, o PSG perdeu e o treinador adversário ficou na coletiva comparando esse moleque de 20 anos com Ronaldo Fenômeno. O Brasil inteiro tá de pé e a história tá só começando.